Você já perdeu uma pessoa querida nestes dias de pandemia? Fala aí! 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 Fala aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Mas voltando à pergunta inicial, você já perdeu alguém especial nesse período da pandemia? Nessa semana nós vamos aprender com as histórias de Vingadores Ultimato. Avante! Ou Avengers Endgame. Você tem histórias incríveis envolvendo os personagens que participam desta saga cinematográfica da Marvel. Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, morto. Errou, começa de novo, vai embora. O personagem Thanos, o grande vilão da frase "Eu sou inevitável". Este personagem, ele surge nas histórias em quadrinhos em 1973, pela primeira vez na revista Homem de Ferro, número 55, criado por Jim Starlin, o pai das sagas cósmicas da Marvel. Thanos reuniu no filme anterior as Joias do Infinito, e você tem aí a série Joias do Infinito no Fala Aí, você pode assistir lá. Ele reúne todas as Joias do Infinito no filme anterior e, ao reuni-las na sua manopla, com o estalar dos dedos, coloca fim à metade dos seres do universo inteiro. Entre estes seres estão alguns dos heróis conhecidos como o Homem-Aranha, que acaba desaparecendo junto de metade da população do nosso planeta. Começa de novo, vai embora. Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, morto. Se você reparou no filme, são criados inúmeros monumentos aos desaparecidos, pedras enormes, placas de pedras enormes com centenas de nomes ali escritos das pessoas que desapareceram. O personagem Thanos diz que é inevitável porque ele está associado a um personagem nas histórias em quadrinhos que não aparece nos filmes, mas está subtendido nas histórias do filme. Chama-se a Morte. Nas histórias em quadrinhos, Thanos está sempre acompanhado da morte. E esta morte é o simbolismo daquilo que ele realmente é. O fato dele acabar com metade da população do universo mostra a sede que ele tem em relação à morte. Professor, faz assim, ó. O quê? Eu sou inevitável. Como eu disse, nós vivemos em meio a uma pandemia e durante esse período muitas pessoas infelizmente perderam pessoas queridas. Amigos, amigas, avós, nós perdemos pessoas mais próximas ainda, alguns tiveram a tristeza de perder pai ou mãe, irmãos, alguns perderam filhos. Neste período da pandemia em que perdemos pessoas queridas, vem uma grande pergunta que talvez você tenha feito em algum momento. Por que Deus não impediu que esta pandemia viesse a existir? Por que Deus não impediu que estas pessoas queridas morressem? E onde Deus estava quando eu orei e pedi a Deus para que Ele pudesse curar ou trazer de volta essa pessoa querida, mas Ele não me respondeu? Onde Deus se encontra neste momento? Ele não é todo-poderoso? Ele não pode acabar com a pandemia num estalar dos dedos? Onde Deus se encontra diante da morte? Será que Ele deseja que seus filhos e filhas morram? Sim, Deus é todo-poderoso, pode fazer qualquer coisa, mas Ele deu ao ser humano, quando criou, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E pela liberdade de escolha, o ser humano escolheu seguir seu próprio caminho, mas Deus te ama tanto que Ele resolveu vir a este caminho, andar entre nós, se tornar um ser humano e morrer por você e por mim. A morte, a pandemia, a doença não tem sua origem em Deus, mas no pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte passou a todos. Mas a morte é inevitável? Todos nós iremos morrer? Não é o que a Bíblia menciona.
nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15 que a morte de Jesus no seu lugar e no meu lugar nos dá vitória sobre a morte. Através dele temos a oportunidade da vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 26, a Bíblia diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus deseja dar a vida eterna a você. E ele sofre com você quando você perde alguém especial, porque para ele esta pessoa também é especial. Busque conforto, busque forças, ânimo e esperança em Deus para que ele te ajude. E não se esqueça, a morte é evitável. O que é inevitável é o amor de Deus por você. Um abraço, fique com Deus, nos vemos amanhã.